dia, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar o Salmo 130, amém? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. A tu, Senhor, observareis as iniquidades, Senhor. Quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aquele que espera pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundantemente redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Aqui nós podemos ver, né, irmãos, né, que o salmista Davi, ele de certa forma, através de cântico, ele mostra para o Senhor o seu arrependimento, confessando os seus pecados e pedindo pela misericórdia de Deus, né? E sabendo que Deus tudo pode ver, tudo está contemplando, nada pode ser escondido perante Deus. E ele, em suas, né, palavras, em forma de cântico, expõe isso ao Senhor, clamando por misericórdia pela sua alma, que de nada adianta fazer achando que estamos escondendo dos demais, se o principal está vendo tudo. Mas errar, pecar, não é agradável. Mas somos homens, mulheres, somos falhos, pecadores. Então, para nós que queremos estar sempre na presença de Deus, nos resta conhecer os nossos erros e pedir pelo Deus pela sua clemência, sua misericórdia, porque a graça dele não nos foi dada. Mas não quer dizer que nós já somos completamente imaculado santos. Não. Devemos sim a cada dia procurar santidade para estar no querer, na vontade dele. Em Romanos capítulo 3 fala que todos nós homens estamos, né, abaixo do pecado. Todo homem pecou, todo homem, seu eu, ele caminha para a perdição, ou seja, para o pecado, menos Jesus Cristo. E nós, como cristãos, servos dele, não devemos achar que nós já estamos no querer conforme da vontade dele, mas nós devemos procurar o querer da vontade dele. É diferente. Está com querer, mas nós devemos sempre querer e como querer buscar, nos, tipo assim, dedicar. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz que não vivo mais eu, porém Cristo vive em mim. Eu que sou cristão, quer dizer que eu sou um seguidor de Cristo. Se Cristo vive em mim e eu sou um seguidor de Cristo, a minha vontade não deve ser feita, somente a dele. Porque a dele é agradável, a dele é doce, fácil, talvez não, mas é a ideal e é certa. Esse Jesus, né, que por todos nós pecadores morreu numa cruz, se entregando como homem, se fazendo pecador sem ter cometido nenhum pecado. Ele se fez pecador para pagar uma dívida alta, que não era dele, e sim nossa. Ele carregou uma cruz que não era dele, mas sim era nossa, era minha. Ele levou chicotadas, foi açoitado até a morte. Não era uma dívida para ele ter feito aquilo, mas a minha. Mas ele, por misericórdia, me estendeu a oportunidade de ser salvo. Como? Pagando a minha dívida. Tem prova de amor mais do que essa? Alguém te dá a vida em troca somente, né, de obediência para te conduzir a um lugar melhor que você se encontra hoje? Não, ninguém vai fazer isso. O homem, ele pode até te agradar de certa forma, pagar uma dívida alta para você, mas em troca sempre de algo, esperando sempre algo de troca de você. Mas Jesus não. Ele te pagou a dívida para contigo convidar a morar com ele na glória eterna. E não ser somente servo, mas sim também chamado de filho.
filho servo do Altíssimo Deus. Se próprio Jesus foi servo, né, enquanto estava aqui na terra, o que resta de nós hoje não achar que somos servos mais. Ao contrário, no dia que nós achar que não somos servos mais, a gente deve preocupar, buscar um algo, porque esse algo está errado. Porque somos escolhidos, Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 1, chamado ao Evangelho para espalhar essas boas novas, essa graça que para nós foi dada, e nos resta compartilhar para aqueles que se encontram ainda perdidos. Nossos irmãos gentil, nós também somos gentil, né? Mas um gentil implantado com a palavra de Deus. Já somos conhecedores da palavra e pela misericórdia de Jesus, eu creio que todos nós um dia será salvo. Mas muitos ainda se encontram fora da presença de Deus, no conforme no querer dos seus desejos e das suas vontades. Resta nós levar essa semente, a palavra, a maior revelação que nos foi dada de um Deus tremendo. Aqui é engraçado, interessante, não em tom de brincadeira, mas sim a de saber que aqui é apenas talvez 1% da grandeza que nosso Deus é, mas esse 1% que foi nos dado, nos basta a graça e a misericórdia dele. Só o fato de saber que ele se entregou numa cruz para pagar meus pecados, e lá de cima o Pai, vendo ele fazendo essa tal coisa, virou o rosto para não romper e não tirar aquele vínculo, aquele feito, aquele acontecimento. Então, o que resta de mim falar, dará a ele, né? Se por nós ele deu tudo. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, nos deixa bem claro isso, né? Mas amém. Eu desejo para os irmãos, né, que continue perseverando, sabendo que jamais será fácil. E no dia que for completamente fácil, é a hora de nós preocuparmos. Se não está sendo fácil, quer dizer que está sendo do jeito da vontade de Deus. E se por aventura os irmãos têm um algo, né, que acha que sabe que deve melhorar, não espere amanhã. Eu falo por mim também, isso é para nós todos. Vamos fazer o hoje, porque amanhã não nos convém. Talvez hoje nós estamos aqui e amanhã nós acordamos num lugar celeste, maravilhoso, juntamente com o nosso, né, Salvador, lá na glória eterna, né? E esperar o grande dia do juízo. E talvez não, irmãos. Talvez a nossa alma amanhã, que isso nunca há de acontecer, acorda também num lugar totalmente tenebroso, cheio de sofrimento, desespero. Não desejo isso para ninguém. Por isso que essa boa nova, essa palavra, essa semente deve ser plantada sempre e regada, sem nem sequer mudar um versículo, porque somente ela poderá nos salvar. A palavra de Deus que nos foi dada. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.